Olá, eu sou Alessandra Reis, professora de Dentística e Prótese Fixa da Universidade Paulista do Campus Brasília. Vim aqui hoje falar para vocês sobre uma resina chamada Essential da GC, que nos facilita muito no nosso dia a dia clínico, com menos cores. Então, temos menos cores de dentina, menos cores de esmalte. Então, é uma técnica simplificada. Essa resina, ela tem umas características ópticas parecidas com os dentes naturais. Então, a gente consegue reproduzir fielmente o nosso dente natural com as massas de dentina e as massas de esmalte. Então, aqui, a gente vai conseguir um alcance de excelência estética com uma estratificação simplificada de resina composta. Então, a gente sabe que alguns sistemas de resina existem várias tonalidades, vários tons de dentina, vários tons de esmalte, e às vezes o dentista fica perdido em saber qual cor vai comprar, e às vezes compra um kit gigante e às vezes não utiliza todas as resinas. Então, esse sistema, o sistema simplificado, que a gente só tem 5 tons. Então, são 3 cores de dentina e 2 cores de esmalte. Tá? Então, antes da gente pensar em realizar uma restauração de resina composta, a gente tem que entender um pouquinho das propriedades ópticas, das propriedades mecânicas do material e saber o que a gente precisa ter para a gente conseguir realizar uma restauração com excelência. Tá? Muita gente tem dificuldade de fazer uma restauração estética, uma classe 4, um fechamento de diastema, uma faceta. Principalmente, eles falam em relação à escolha da cor. Muita gente acha que a escolha da cor é o único item importante de uma restauração de resina composta. A gente sabe que não é somente a cor da matiz ou a cor do cromo, e sim a forma dessa restauração no final. Tá? Então, a textura, a reflexão de luz também é muito importante. Mascarar a interface, mascarar aquela resina que vai por cima do bisel. Muita gente tem dificuldade. Dica que eu dou para vocês. Então, a gente sempre tem que colocar um pouco de massa de dentina sobre esse bisel, para poder evitar que apareça essa linha, essa emenda, né? Por quê? Porque a resina de dentina ela é um pouco mais opaca. Então, com a opacidade, a gente consegue fazer com que, quando a luz atravesse a resina de esmalte e chegue na resina de dentina, não seja passada para aquela linha de fratura. Então, a gente consegue mascarar. Muitas pessoas não fazem assim. Deixa o bisel sem a resina de dentina e cobre com a resina de esmalte. A resina de esmalte ela é mais translúcida. E aí faz com que a restauração fique acinzentada naquela emenda e fique perceptível a linha de fratura, tá? Então, sempre cobrir o bisel com uma resina de dentina. Compreender a composição e comportamento das resinas de esmalte e dentina de efeito. Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que a técnica estratificada é uma técnica que a gente tem que ser realizada nos dentes anteriores. Nos dentes posteriores, até a gente não precisa tanto estratificar, ou seja, fazer uma camada de dentina, uma camada de esmalte. Às vezes a gente pode utilizar uma resina universal, né, que ela não tem essas propriedades diferenciais de dentina e esmalte. Mas nos dentes anteriores, a gente tem que reproduzir um dente natural. Então, a gente tem as propriedades da resina de dentina, temos as propriedades da resina de esmalte e temos as propriedades das resinas de efeito. Essas resinas de efeito que vão dar a naturalidade num dente natural. Então, cada sistema tem uma peculiaridade diferente. Então, se eu estou acostumado com um sistema e quero ir para um outro sistema, por exemplo, o sistema da Essential, tem uma forma de entender as propriedades do material para a gente conseguir realizar uma restauração de sucesso. Compreender e dominar cada tipo de sistema e suas características, eu acho que é uma dica assim, muito importante. Que cada marca, a gente sabe que tem suas características e cada resina de dentina e esmalte tem uma composição diferente. Tá? Então, o volume, às vezes, da dentina tem que ser
numa marca diferente, às vezes no volume de uma outra marca, porque às vezes tem uma marca que tem corpo, dentina e esmalte, e outras só tem dentina e esmalte. Tá? Então, tudo isso a gente tem que entender para a gente conseguir entender o sistema e fazer uma restauração de excelência. As camadas de resina. É muito importante a gente pensar na questão de camadas. Quando a gente vê um dente natural, de perfil, um corte longitudinal, a gente vê que a espessura do esmalte é uma espessura muito grande. E depois vem a dentina. Se a gente quiser reproduzir isso com a resina composta, a gente vai errar. Por quê? Porque se eu aumentar a minha camada de esmalte, a minha restauração final vai ficar muito translúcida e não vai dar certo. Então, com a resina composta, a gente tem que fazer o inverso. A gente tem que aumentar uma camada de dentina e o esmalte tem que ser uma fina camada. O polimento adequado da restauração também vai dizer se a gente vai conseguir ter longevidade do brilho dessa restauração. Então, a gente não pode fazer um polimento rápido, passar só um disquinho, uma lixinha e mandar o paciente ir embora e só voltar daqui 6 meses a 1 ano. A gente tem que ter uma sessão demorada no nosso polimento. O que vai manter essa restauração sem acúmulo de placas, sem pigmentação, é um bom polimento. E também influencia muito a questão do tipo de resina. Então, se é uma resina que dá um bom polimento, que tem uma propriedade de ótica muito boa, né, de polimento e acabamento, que tem partículas bem pequenas que tornam isso muito bom da gente fazer, aí a gente vai ter com certeza uma longevidade do brilho dessa restauração. Então, as resinas que a gente consegue um polimento melhor são melhores em termos de brilho. Então, longevidade a gente vai ter. Tá? E aí, o que a gente tem mais de características nas resinas que imitam os dentes naturais? Temos a questão da fluorescência e da opalescência. Então, os dentes naturais têm essas características ópticas e a gente tem que reproduzir isso com as nossas resinas compostas. A fluorescência está presente nas massas de dentina e nas massas de esmalte da resina Essential. Então, todas as massas têm a fluorescência, um pouco mais em umas e um pouco menos nas outras. Mas, hoje em dia, é imprescindível não ter fluorescência na nossa resina. Então, vou mostrar para vocês o que acontecia antigamente. Aqui é uma foto onde a gente colocou luz negra e a gente observa no primeiro círculo aqui no alto à esquerda, resinas antigas que não tinham fluorescência. Então, quando a gente coloca a luz negra, ela não tem uma propriedade igual, ótica igual de um dente natural. Embaixo a gente observa um dente natural, a fluorescência, e uma resina que não tem fluorescência, ela tem propriedades diferentes. Então, a fluorescência é muito importante nesse material. Tá? Além da fluorescência, os dentes naturais a gente tem a opalescência. A opalescência é um efeito gerado pela dispersão e refração de luz, devido aos cristais de hidroxapatita. Então, quando a gente observa, incide uma luz, a gente observa a refração e a reflexão dessa luz, ele pode ser alaranjado ou pode ser azulado. E a gente tem resinas que também dão esse efeito. Da Essential, a gente tem a resina OM, que é opalescente, que a gente consegue fazer com que a gente tenha essa opalescência do dente natural. Eu acho que é uma das melhores resinas opalescentes que eu já vi. Vou mostrar aqui no caso para vocês, que fica muito bonito mesmo. Tá? Então, a gente consegue reproduzir tanto a opalescência quanto a fluorescência com o sistema da resina Essential. Aqui, para mostrar para vocês a questão da luz refletida e a luz transmitida. Então, quando eu vou refletir essa luz, ela fica no tom azulado, e quando a luz é transmitida, ou seja, quando eu coloco meu espelhinho por palatina, eu vou ver esses dentes um pouco alaranjados. Então, esse é o efeito de opalescência dos dentes naturais, que a gente consegue transmitir isso com nossas resinas compostas. Além disso, a gente tem que observar que o nosso dente, ele não tem uma inclinação, ou seja, ele não é plano da cervical à incisal. Ele tem uma inclinação
para a cervical, uma inclinação para o terço médio e uma inclinação para a incisal. Então, na hora que a gente está reproduzindo, por exemplo, uma faceta, a gente tem que reproduzir também essas inclinações. Se a gente não reproduzir, o que a gente vai ter? Uma reflexão de luz diferenciada. Então, quando a gente vai fazer uma restauração somente no dente, uma faceta somente no dente, e se a gente não reproduzir essa inclinação, o dente vizinho vai ter uma inclinação diferente desse dente que a gente fez a faceta. E aí a reflexão de luz vai ser diferenciada. Então, às vezes a gente acerta na cor, tenta fazer uma forma parecida com o meu dente vizinho, só que aí eu erro exatamente na inclinação. Então, aqui nessa foto a gente observa bem que devido à inclinação a gente tem uma reflexão de luz diferenciada. Então, e propriedades também, porque na incisão a gente vai ter mais transparência, vai ter uma resina mais de esmalte, então uma resina mais translúcida. No terço médio eu vou ter mais resina de dentina e na cervical mais resina de dentina também. Então, se a gente não reproduzir toda essa quantidade de estrutura, de substrato e inclinação, a gente pode não conseguir transmitir tudo que a gente quer naquela restauração. Então, a gente tem que observar vários itens, são várias variáveis para a gente ter um sucesso restaurador após a término da restauração. Então, eu sempre digo que o nosso olhar tem que ser um olhar clínico, mas um olhar clínico mais crítico. Então, a gente tem que observar todos os detalhes, memorizar aqueles detalhes e reproduzir. Então, nada melhor do que a gente tirar uma foto desse dente do paciente, ver todos os detalhes, se ele tem textura, se ele tem a borda incisal mais transparente, tem alopaco, se aparecem os mamelos, para a gente conseguir reproduzir o natural. Quando a gente vai reproduzir um dente, é muito mais difícil, né, do que a gente fazer 2 dentes ao mesmo tempo. Mas a gente treinando, a gente consegue reproduzir o natural e consegue melhorar as características todas daquele dente natural. Então, os detalhes vão fazer a diferença, tá? Então, tem que observar todos os detalhes daquele dente. Então, a gente tira a foto, coloca no nosso computador, amplia aquela foto e a gente vê todos os detalhes para a gente conseguir reproduzir. Nada melhor do que a fotografia. Então, a gente pode tirar uma foto do nosso próprio celular ou de uma câmera profissional e verificar como tem em relação à cor, em relação à textura, em relação a se o dente é mais plano, se ele está mais giradinho, se ele está de frente. Então, tudo isso a gente consegue ver. Aqui nessa foto a gente observa que é um dente clareado, o dente quase não tem textura, mas ele tem uma borda incisal que a gente vê o alopaco, a gente observa bem esse alopaco, a gente observa os mamelos, observa a transparência incisal também. Então, a gente tem que copiar todos esses detalhes. Se possível, até fazer um mapa cromático, saber quais são as resinas que a gente vai utilizar em cada região. Tá? Então, a gente observa também a área de brilho. Então, se vocês observarem aqui nessa foto, a gente vê a área de brilho dos 2 centrais e quase não tem textura. Então, se eu colocar muita textura num dente e não colocar textura no outro, a reflexão de luz vai ser diferente. Então, tem que imitar, tá? É uma questão de imitar. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é um treinamento contínuo. Então, quando tem um dente que é plano, a reflexão de luz é diferente do que um dente que tem textura. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, a gente observa um dente plano. Então, quando a luz incide, ela vai refletir reto, né? Quando tem um dente que tem textura, ele não vai ter reflexão regular, vai ter uma reflexão difusa, tá? Então, numa textura, vai ter raios de luz refletindo para vários lados. Então, quando tem um dente que tem textura e o outro que eu fiz uma faceta, fiz plano, eu posso até acertar na cor, mas aí a reflexão de luz vai ficar diferente. Eu tenho que imitar essa textura. Aqui é um exemplo. Eu fiz essa restauração, é um dente só, tá? É uma fratura, uma classe 4. E na hora que terminou a restauração, eu olhei e falei, tá estranho, eu acho que a cor não bateu. E a gente, às vezes, olha assim, acha que fez errado, né? E aí, o que a gente vai
observar que o dente vizinho é um dente que tem textura. Aí, na hora que a gente começa a fazer textura, dar o acabamento e polimento, aí observa que a restauração ficou certa. Então, o erro nosso foi exatamente de não imitar a reflexão de luz, a área de espelho. Tá? Então, é importante, a cor é muito importante, mas a forma e a reflexão de luz também é muito importante. Tá? Então, não se desespere quando vocês observarem que no final da restauração de vocês acham que o dente está diferente, não bateu a cor. Façam depois a textura, a reflexão de luz, a área de espelho, e aí observe novamente, que às vezes é somente melhorar essa textura que vocês vão conseguir um resultado de excelência. Sobre a Essentia, né? Aqui é o nosso kitzinho da Essentia. A gente tem 3 cores de dentina e 2 cores de esmalte. Como são classificadas essas cores de esmalte? A gente tem uma cor de esmalte mais clara e uma esmalte mais escuro. A gente tem 3 cores de dentina, uma média, uma clara e uma escura. Tá? As massas de dentina são massas mais consistentes, são mais fáceis de a gente conseguir uma esculpibilidade com as espátulas. A massa de esmalte, ela é um pouco mais difícil da gente esculpir ela com as espátulas. A gente insere ela no dente com a espátula e usa os pincéis. Com o pincel é bem tranquilo, a gente consegue dar anatomia com o pincel. Por que isso? Porque a massa de dentina, ela foi feita exatamente para dar mais resistência à restauração, e a massa de esmalte, ela foi feita mais para a gente conseguir dar mais o valor, mais o brilho daquela restauração. Tá? Então, por isso que ela tem um pouco de consistência diferente. Mas a gente só tem 5 cores. Além dessas cores, vem uma resina para dentes posteriores, tá? Que é uma resina universal. Então, para você fazer uma restauração monocromática. Além disso, a gente tem as resinas de efeito, a resina opalescente, tá? Que é o OM. E temos alguns corantes que a gente consegue fazer pigmentação do alopaco, né, incisal ou mancha branca, se vocês quiserem utilizar também, ou até para mascarar um dente escurecido. E temos alguns pigmentos marrons e preto, que a gente mistura os dois e a gente consegue fazer pigmentação de suco. Então, a Essentia, basicamente, são essas 5 cores de massas. Tá? Aí, como é que a gente vai entender esse sistema? Então, esse sistema, eles pensaram em resolver uma forma simples para o clínico, entendendo por esse slide aqui, vocês vão ter uma capacidade de poder mascarar, às vezes, dentes escurecidos ou dentes envelhecidos, né, dentes mais jovens e dentes mais claros, principalmente dentes clareados. Como é que é esse sistema? Tá? Eles pensam o seguinte: se a gente quer um dente claro, né, um dente de júnior, né, que a gente chama de... a gente vai pegar as duas massas, a massa de dentina, que é uma massa de dentina light, né, a dentina clara, e um esmalte claro. E aqui, no primeiro, a gente observa que a gente tem esse resultado. Quando a gente quer um dente jovem, mas já tem um pouco mais de cromo, a gente vai pegar uma massa de dentina média e colocar com a massa de esmalte light, que é um esmalte mais claro. Se eu quero um dente adulto, aí eu vou ter um pouco mais de cromo, eu vou pegar a mesma resina de dentina média com um esmalte dark, né, que é o Dark Enamel, que é um esmalte mais escuro. E se eu quero um dente de idoso, né, eu vou pegar uma dentina dark e uma dentina e um esmalte dark. Então, juntando essas massas, a gente vai ter essas 4 tonalidades, tá? São as combinações que a gente tem da Essentia. E dente posterior, eu posso fazer uma técnica estratificada? Posso, se eu quiser, eu posso. Então, eles indicam a gente usar a dentina escura com o esmalte light, né? Que é o esmalte claro, tá?
Mas aí posso usar também o esmalte escuro? Posso, se o paciente tiver um dente bem mais escurecido. Mas isso é a média da tonalidade dos pacientes, essa combinação dessa dentina com esse esmalte. Se eu não quiser fazer estratificado, eu posso fazer a técnica com uma resina universal. Tá? Então, isso que o fabricante nos indica. Em relação à opacidade das massas de resina da Essential. A resina de dentina, a gente sabe que ela é uma resina que tem opacidade, mais do que a resina de esmalte, tá? Só que a resina de dentina, que a gente observa que a gente tem mais opacidade, é uma resina da dentina light, né? Que a gente observa que ela é mais opaca do que uma resina da dentina escura, que é a dark. Então, ela tem translucidez também, a resina média e a resina dark, tá? Então, eu vou mostrar um caso para vocês que eu errei a tonalidade da dentina exatamente por achar que tinha mais opacidade do que translucidez, mas tem um pouco de translucidez a média e a dark da dentina. Tá? Então, se você quer mascarar, às vezes, um substrato escurecido, você tem que usar uma camadinha da dentina light para depois colocar uma camada da dentina média, tá? E aí a gente coloca o esmalte. Aí a gente vai conseguir com essas duas camadas de dentina. No esmalte, a gente observa que a gente vai ter o quê? Opacidade um pouco, tá? Mas a gente vai dar muito mais o valor da restauração pelo esmalte e a cor da restauração pela dentina, tá? Então, por isso que a camada de dentina tem que ser uma camada mais espessa e do esmalte tem que ser uma camada mais fina, ok? Então, para entender isso, a gente vai pensar um pouco como a gente vai escolher as cores, né, para usar os tons da resina Essential. A maioria das nossas resinas são baseadas na escala Vita, né? O que é a escala Vita? É uma escala que a gente tem o matiz, que são as 3 dimensões da cor, matiz, cromo e valor. A escala Vita 3D é agregado valor, tá? Então, as resinas são baseadas na escala Vita. Por mais que a gente sabe que muitas resinas não batem com a escala Vita, mas muita gente pega a escala Vita para achar a cor da resina composta. A resina da Essential, ela não é baseada na escala Vita, então é o que a gente chama de uma resina não Vita, tá? Então, como a gente faz essa escolha de cor? A melhor forma da gente fazer a escolha de cor não é pegar a escalinha, se a resina é baseada na escala Vita, você pegar a escala Vita e achar a cor da resina, e sim fazer as bolinhas de resina, tá? Então, faço 2 bolinhas de resina na cervical para a dentina, 2 tonalidades na cervical na dentina com a mesma espessura e tem que hidratar essa resina e polimeriza e depois hidrata para a gente ver a cor que a gente vai escolher. E se for escolher a parte do esmalte, a gente vai colocar mais o terço médio incisal. Tá? É a melhor forma da gente escolher a cor. Então, a resina da Essential é uma resina não Vita. E a gente faz a escolha da dentina pela cervical e do esmalte para incisal. Fazendo uma analogia da resina da Essential com a escala Vita, é mais ou menos isso aqui. Se eu quero uma resina B1, com final B1, eu vou usar a dentina light com o esmalte light. Se eu quero um A2, um final A2, a dentina média com o esmalte light. E assim por diante, tá? Isso aqui é uma analogia para quem não gosta de fazer o teste das bolinhas. Tá? Então, a melhor forma, eu sempre falo que é o teste das bolinhas. Se você não quiser entender essa analogia aqui, pode fazer assim também. No kit da Essential, a gente tem a forma de fazer escalas de cores das massas de dentina e esmalte. Então, é bem legal isso. Vem um suportezinho para a gente colocar depois as escalas feitas e vem um moldezinho de silicone, que a gente coloca as massas, polimeriza e depois fica com as escalas prontas. E aí, se eu tenho dúvida da resina que vou usar, eu pego essa escalinha e coloco na minha dentina, na cervical e coloco na incisal
do dente que eu vou restaurar, tá? Então, assim, é bem legal essa forma também. Para a gente entender um pouco da resina de dentina e esmalte, a gente tem que entender o que é opacidade, o que é translucidez, o que é transparência. Tá? Algumas resinas muito opacas, a luz bate nelas e é totalmente absorvida, ou seja, ela não vai refletir o fundo do substrato do dente. Algumas resinas de dentina, elas são opacas, mas também têm translucidez. Tá? Não são totalmente opacas. Então, quando a gente tem um fundo escurecido, a gente precisa usar, às vezes, 2 massas de dentina para a gente conseguir mascarar aquele fundo. Quando a gente tem as resinas de esmalte, a gente tem um efeito de translucidez. O que significa isso? Significa que quando a luz incide na resina de esmalte, ela vai ser transmitida com as ondas parecidas, porém, ela vai ficar acinzentada. Então, por isso que a camada de esmalte tem que ser muito fina, para a gente não ter esse efeito de acinzentamento, tá? E existem as resinas transparentes que não têm nem efeito de translucidez, nem opacidade, é totalmente transparente, que são aquelas resinas que a gente faz em sisal, tá? Então, às vezes, quando vocês querem imitar em sisal, que é muito transparente, a gente tem que usar, às vezes, uma resina que não tem nenhuma opacidade ou uma translucidez. Então, vamos lá na nossa técnica de estratificação. Então, quando a gente pensar em cor, a gente vai pensar em dentina. Quando a gente pensar em valor, em brilho, em luminosidade, a gente vai pensar em esmalte, tá? E não esqueçam disso. Então, aqui o que a gente fala de estratificação é fazer uma restauração em camadas, tá? Então, a gente vai começar com uma camada fina na palatina, depois a gente vai fazer o corpo da dentina, que é o meio da restauração, com camadas de dentina e, por último, a camada de esmalte vestibular. Então, a gente não faz mais como antigamente, que a gente pega uma massa única de resina e restaurar de palatina até vestibular. A gente faz com camadas para a gente conseguir um resultado estético e óptico bem parecido com o dente natural. Então, nessa visão lateral, a gente consegue observar bem que as massas de resina são diferentes do dente natural, ou seja, eu tenho uma fina camada de esmalte somente, né? E o que recheia todo essa minha restauração é a camada de dentina. Então, eu tenho que fazer uma fina camada de esmalte palatino, depois eu venho com a minha dentina, faço os meus efeitos na borda incisal e depois venho com a minha camada de esmalte vestibular. E aqui é o esquema da resina essência no manequim. Então, o que a gente faz sempre? O ideal sempre é que a gente tenha que fazer uma guia de silicone para facilitar a gente fazer essas camadas, uma camada palatina bem fina. Então, a gente faz um enceramento, né, em molde esse enceramento com a silicona e, nesse caso do manequim, a gente usou somente uma resina de dentina, que é a dentina média, né? Uma resina de esmalte, que é o esmalte mais escuro, e fizemos a palatina com a OM, que é aquela resina que é opalescente. Tá? Vocês vão ver que ficou bem bonito essa palatina. Então, a gente pega, faz a guia. Então, a guia a gente molda uma silicona, que a gente tem a silicona Hexaflex da GC, tá? A gente não precisa moldar com fluido, a gente molda só com pesado. E nessa guia a gente vai colocar a resina OM e vai adaptar no dente, né? Depois você fizer o condicionamento ácido, o adesivo, e o resultado é esse aqui, olha. A resina OM opalescente, que fica muito bonito. Olha o tanto que ela fica linda, né? Você vê que dá um tom meio azuladinho. E aí a gente construiu bem fina, estão vendo? É bem fina a camada de resina opalescente. E agora a gente vem com a nossa massa de dentina. Lembra que a nossa massa de dentina a gente tem que cobrir o nosso bisel? Então a gente não vai até a incisal, porque a gente quer fazer um efeito no incisal, faz os nossos mamelos e com o pincel a gente vai alisando até cobrir um pouco esse bisel, tá? Para a gente não ter a transparência daquela interface. E aí, para fazer aquele meu halo opaco, eu posso usar
o opaco, né? A tinta opaca, branca, da Essential também, e a gente pinta só um pouquinho com um pincel bem fininho, a gente colocou só um pouquinho ali na incisal para a gente fazer aquele efeito de alopaco. E agora a gente vai com a nossa última camada de esmalte. Então a gente pega a espátula para cobrir a nossa resina de esmalte e depois vem com o pincel para alisar. Aqui a proximal, também vocês podem usar uma espátula para fazer a anatomia, tá? E aí posso desenhar, já querer fazer os meus sucos de desenvolvimento com a própria espátula, para a gente depois não ter que fazer só com ponta diamantada. E aqui tá mostrando a gente colocando mais um pouquinho de resina de esmalte que faltou. E o final polimerizado, sem fazer o acabamento, foi esse. Então, você observe que após polimerizada, a resina já tem um brilho, sem ter o polimento ainda. Tá? Então, vocês vão ver que ela dá um brilho assim, fenomenal. Depois do polimento, mais ainda. Aí, ó. Aí, nessa inclinação, a gente vê os efeitos que a gente conseguiu ali na incisal, a transparência, o alopaco lá, a naturalidade que a gente consegue com essa resina em relação ao dente natural, tá? Dica que eu dou para vocês, sempre que forem usar um pincel, a gente tem que manter esse pincel úmido, então se é um gelzinho hidrossolúvel, que vocês podem limpar o pincel, guardem ele embebido no gel, para vocês manterem esse pincel por mais tempo. Como é uma resina que a gente usa muito o pincel, então a gente precisa que esse pincel tenha mais durabilidade, tá? Aqui, ó, antes do polimento, eu acho que não tem a foto do polimento, aqui somente a restauração após a camada de esmalte. E esse aqui são os pigmentos, né, que a gente tem, o corante branco, o corante marrom e o corante preto, que são utilizados para pigmentação de sucundentes posteriores, e o que a gente usou agora nessa técnica foi esse pigmento branco. E agora vamos para os nossos casos clínicos, tá? Esse primeiro caso é um caso de uma paciente que veio após a ortodontia, ela removeu, né, o aparelho ortodôntico e tinha fratura nesses dois centrais. Só que metade do dente era resina, uma resina já velha, bem antiga. E ela estava incomodada com a estética, queria fazer um clareamento. E eu falei para ela, ó, esses dois dentes, basicamente, tem que fazer, são duas coroas, que quase não tem mais remanescente. E ela estava encaminhando também para fazer uma cirurgia bucomaxilo. E ela falou assim, doutora, eu não quero fazer colocar provisório de resina acrílica, eu queria fazer com resina, porque eu acho que vai ficar uma coisa mais estética, mais bonita. E eu falei assim, então tá, como é uma coisa provisória, então a gente vai reconstruir esse dente com resina, vai ter que tomar os seus cuidados, e após você realizar a cirurgia bucomaxila, depois que estabilizar a sua oclusão, tudo a gente pensa em tirar essas resinas e fazer duas coroas de porcelana. E aí ela aceitou e a gente foi remover essas resinas e fazer uma nova. Olha só como é que tava, tá? Tava bem escurecido o substrato. Aí a gente observa bem, os dentes estavam bem menores em termos de comprimento e largura, estavam quase no mesmo tamanho dos laterais. E aqui é uma vista pupila-latina, observe a coloração, estava bem escura, né, bem acinzentada. E aí a gente fez a moldagem novamente com Hexaflex para fazer a nossa guia palatina e fazer também a nossa guia de desgaste para o preparo de faceta, porque na verdade eu removi toda aquela restauração antiga e fiz um preparo de faceta na cervical, tá? E aqui são as nossas guias. Uma que eu precisei, coloquei o fluido, tá? Para fazer a guia palatina. E as outras duas guias eu fiz para desgaste do preparo, então não precisa colocar o fluido. Aqui, a inclinação da ponta esférica, 45 graus para a gente fazer na cervical. E começamos a fazer os desgastes, tá? O ideal sempre que a gente deixa em esmalte o término do preparo, pelo menos ali na cervical. E aí a gente faz o preparo de um, e aí eu comecei já a testar as massas de resina da Essential para saber a cor que eu iria usar. E aí no final eu fiz mais ou menos uma restauração provisória
para testar as massas de resina. E eu vi que eu tinha errado. Ou seja, eu não coloquei uma resina mais opaca, uma dentina mais opaca, eu coloquei uma dentina média. E a dentina média ficou vendo ali o limite da resina com o dente, com a dentina. E eu falei assim, agora eu vou ter que tirar tudo e refazer. Mas aí eu sei aonde eu errei. Foi na camada de dentina. Aí eu removi tudo novamente e comecei do zero. Observe que a gente está fazendo, são duas restaurações como se fossem duas restaurações provisórias, tá? Acreditando sempre no sistema adesivo, fazendo o sistema adesivo adequado, tá? O condicionamento correto, a aplicação do adesivo e fazendo as massas corretas de dentina e esmalte. Aqui a gente condicionou o segundo dente. A gente faz, o ideal é a gente sempre começar a fazer um dente, chegar até na dentina, fazer outro dente, chegar até na dentina e depois fazer o esmalte, os dois ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vai fazer o uso do nosso adesivo, tá? O nosso adesivo, temos o adesivo universal da GC também, que a gente tem MDP na composição, tá? E então a gente faz a aplicação vigorosa desse adesivo e polimeriza. E aqui a gente vai começar a fazer as camadas de dentina. Então, na dentina, a gente consegue usar bem as espátulas, tá? Então, começa no meio, vai indo para a cervical, alisando bem. E aí, eu fiz um dente, cheguei na dentina, vou para o outro dente, fazendo a parte da dentina novamente. Cheguei nas duas massas de dentina, agora eu vou começar com a massa de esmalte. Faço uma camada, olha só, gente, antes de polimerizar, ela já dá um brilho. Camada da resina de esmalte, nesse caso a gente usou a Clara Light. Aí vê de perfil para a gente ver se tem espaço no outro dente para a gente colocar a camada de esmalte. Colocamos as duas camadas de esmalte. Antes de polimerizar, a gente vê mais ou menos a quantidade, está igual nos dois dentes. E a gente vai e polimeriza. Aí começa a dar o nosso polimento. A gente faz um polimento rápido, que às vezes o paciente está cansado, e numa próxima sessão a gente faz um polimento mais ativo. E durante o nosso polimento, eu observei que tinha uma bolha de resina. Tá? Como a gente vai proceder? Às vezes, durante o polimento, a gente remove essa bolha. Às vezes, a gente não consegue remover. Quando a gente não consegue remover, a gente tem que desgastar a resina ali, colocar, às vezes, um silano, um adesivo, e mais uma camadinha de resina e dar um novo polimento, tá? Aí aqui é uma visão para a gente saber se a massa de esmalte, o dente está no mesmo plano que o outro. E aqui foi a resina que a gente usou, a dentina light e o esmalte light, tá? E o resultado aqui, ó, antes da gente dar o polimento final, foi esse. E aí a gente pode fazer, no caso, o teste com a paciente para ver se a gente está conseguindo o comprimento ideal, né? Então, pede para ela falar. E aí a gente vai riscar esse dente com a lapiseira para a gente ver a área de espelho, a reflexão de luz. Porque os dois dentes têm que ter a mesma reflexão de luz. Então, a gente faz o desenho e para fazer a textura. Aí vamos começar com nossos discos mais grossos, depois vamos com discos mais finos. Então, tem a sequência correta dos discos. Vamos realizar a textura com pontas diamantadas ou pontas também multilaminadas, também podemos realizar. E aí viemos com a sequência de borrachas. Então, essas borrachas em forma de cone, ou as espirais. Aí vem as escovas. Tá? Então, tem todo o passo do polimento para a gente ter longevidade do brilho dessa restauração. E, por último, a pasta com feltro. E esse foi o resultado após o polimento mais rigoroso. Não esquecer que nas proximais a gente tem que polir também. Então, a dica que eu dou para vocês é esse Epitex, tá? Que são lixas, tiras de lixas bem finas, que a gente consegue um ótimo acabamento ali. Então, tem uma sequência para a gente usar. E, então, depois que a gente usou o giz, nas proximais a gente vai usar as lixas. E o resultado foi esse. Tá? Uma outra vista de perfil. E o antes e o depois. Lembrando para vocês novamente que essas são duas restaurações provisórias
de resina, mas ela ficou muito satisfeita porque teve um resultado estético muito bom, né? Então ela vai ficar esse tempo todo até futuramente fazer as coroas de porcelana tranquilo, sem comprometer a estética. Aqui uma outra visão, tá? Com o lábio inferior para a gente ver a angulação. Olha lá, a naturalidade que a gente conseguiu no resultado com a resina da Essentia. De acordo com o comprimento, para saber se ela não está atrapalhando a fala. E o antes e o depois. Ficou super satisfeita, é um caso complicado de ser realizado. A paciente tem um sorriso gengival, então dentes bastante destruídos. Segundo caso, a gente está fazendo a reanatomização dos laterais e removemos também as duas restaurações dos centrais. Tá? Então, são coisas simples, mas que fazem bem a diferença. Então, aqui a gente tem uma foto mais aproximada. A gente usou a resina de dentina de esmalte, desculpa, só foi resina de esmalte aí, a resina de esmalte dark. E aqui a gente fez, foi essa resina que a gente usou, tá? Então, a gente fez uma simulação para a gente saber se ia dar certo ou não. Essa foto está um pouco estourada, mas a gente observou que a gente ia conseguir um resultado bom somente com essa resina de esmalte. E aqui mostrando para vocês novamente que a gente usa o pincel para alisar essa resina. Aqui, ó. Colocamos as duas resinas nos dois laterais, reanatomizamos ele e o resultado foi esse. Sem mexer nos centrais, ainda só nos laterais. Aí já tivemos um resultado satisfatório. E aqui já com os dois centrais realizados, tudo somente com essas resinas. A gente botou um pouquinho de resina de dentina nos dois centrais, tá? Uma dentina um pouco mais mediana, né? A média. E a gente colocou um esmalte dark. E conseguimos dar excelência. O último caso, que é um fechamento de diastema, que é um fechamento que a gente só mexeu nas duas proximais, nas duas mesiais e dois centrais. E nesse caso também a gente só usou a resina de esmalte. Tá? Então, primeiramente a gente fez um clareamento, que o paciente queria uma cor dos dentes mais claros. Depois desse clareamento a gente teve que esperar um tempo, né, para a gente restaurar. A gente sabe que a força de união é reduzida pela ação do oxigênio. Então, a gente teve que esperar um tempo para poder fazer essa restauração. Tá? A literatura diz que entre 7 a 14 dias, mas o ideal é que se puder esperar mais tempo. Aqui, após a remoção do freio labial, que ela também teve que ser removido, porque uma das causas do diastema era o freio, então a gente removeu esse freio. E aqui é o teste das massas de esmalte, e a gente colocou o esmalte dark e o esmalte light. A gente observou que o esmalte light era o que a gente iria usar. Tá? Então, aqui a gente fez uma simulação na hora, ou seja, a gente não coloca nem ácido, nem adesivo. E a gente colocou só a massa de esmalte para saber se ia dar certo. E mostrou para a paciente aprovou. Aí, na outra sessão, a gente fez o passo a passo, porque ainda estava em fase de cicatrização da cirurgia da frenectomia. Então, a gente fez o condicionamento ácido, aplicamos o adesivo, né? O adesivo. E aí, depois, a gente colocou a massa de esmalte. O que acontece? Eu coloquei a massa de esmalte, somente esmalte do terço médio para incisal. Chegando um pouquinho mais para cervical, eu coloquei um pouquinho de dentina e um pouquinho de esmalte, porque senão ia ficar muito translúcido ali, tá? E aí a gente vai colocar uma camada de dentina, depois camada de esmalte, e aí a gente vai tirando os excessos, tá? Como ainda estava em fase de cicatrização, na hora que a gente remove os excessos, sangra um pouquinho. E aí, na hora que a gente terminou, esse foi o resultado imediato, o paciente volta depois em outra sessão e a gente vai fazer o nosso polimento, tá? Então, a gente marca com lapiseira a área de espelho, vamos realizar o nosso polimento lá com o disco, com as borrachas e com as escovas e com nossa pasta de disco de feltro. E o resultado, gente, foi esse, tá? Ficou bem natural. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode negligenciar essa fase de polimento. Tem que seguir
a sequência correta desse polimento, dos discos, nas granulações corretas, nas borrachas e com a pasta e o feltro, tá? Então, aqui, ó, a gente usou basicamente muito mais resina de esmalte do que dentina. A gente botou só um pouquinho de dentina ali do terço médio, um pouquinho subindo ali para cervical, tá? Esse foi o resultado imediato. E a paciente ficou com aquele triângulo negro ali um pouquinho, sim, porque a gente não pode invadir aquele espaço, porque vai ter uma indução papilar, a papila vai preencher aquilo com o tempo. Isso demora de 6 meses até 1 ano. Eu vou mostrar para vocês que 8 meses depois esse triângulo negro fechou. Mas fechou por quê? Porque a gente deu um bom polimento nessa resina. É uma resina que tem um bom polimento. Se ficasse grosseiro ali, a gente não ia conseguir indução papilar e acumular placa, tá? E aí a gente vê de perfil, ó, a naturalidade que a gente teve com essa resina. Olha, muito igual o dente. A gente não fez preparo nenhum, a gente não desgastou nada, a gente só fez acréscimo com resina. E aí, ó, a naturalidade que ficou, a transparência incisal. E aqui o antes e o depois do polimento, tá? E aqui foi 8 meses depois, olha lá. Perfeito. Só que fraturou ali um pouquinho incisal, que ela tem que retornar pra gente dar um acréscimo lá, mas olha lá, preencheu e tá com brilho super perfeito. Tá? Então, a resina mesmo, ela é maravilhosa em termos de brilho, de acabamento. Vocês vão perceber isso. Então, quais são os maiores erros que a gente tem com as resinas compostas? Que as maiores dúvidas tá a espessura de camada. Então, sempre lembrar que a camada de esmalte é uma camada fina e a dentina tem uma camada mais espessa. Falta de camada de dentina sobre o bisel. Muito erro as pessoas cometem em relação a isso. Então, não pode cobrir o bisel só com esmalte. Tem que colocar um pouco de dentina, depois um pouco de esmalte. Muito translúcido ou muito opaco, ou seja, errando nas camadas. Você coloca muita camada de dentina e quase nada de esmalte, vai ficar mais opaca no final da minha restauração. Se eu faço o inverso, vai ficar muito translúcido. Então, tem que adequar essas camadas. Área de espelho e textura, ou seja, eu tenho que refletir conforme o meu dente vizinho. Então, eu tenho que colocar lá um lapisinho, uma lapiseira, desenhar e ver reflexão de luz. Tá? E a textura, se tiver. Tá? Se são 2 dentes ou 4 dentes, vocês vão fazer facetas de resina, vocês que vão dar a textura. Mas quando você vai fazer só um dente, eu tenho que imitar o dente vizinho. Acabamento e polimento inadequado. Ou seja, faz só uma borrachinha ali, passa o feltro e manda o paciente embora. Não, gente, às vezes não conseguimos na mesma sessão. Marca uma sessão extra só para fazer o acabamento e polimento, tá? Adequado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Sobre a resina Essência, que é uma resina que veio para simplificar o nosso dia a dia. Esses daqui são os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas em relação a como realizar resinas com a Essência ou alguns outro material da GC, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E agradeço a companhia de vocês e até a próxima.